Bom dia, doutor Ricardo. O senhor tem todo o direito de contestar meu ponto de vista, mas esse é meu ponto de vista, é um direito que eu tenho como jornalista. Bom dia para o senhor. Bom dia, senhor Madalena. Eu, inicialmente, gostaria de dizer para o senhor que ontem, quando me enviaram essas imagens, ontem à tarde, eu também me senti indignado com a covardia desse homem. Ontem, quando eu assisti esse áudio, eu também compartilhei com a mesma sensação que todas as mulheres, com a vítima e do que o senhor está dizendo agora. A cena é forte, é chocante, o autor foi covarde e foi um animal, mas agora eu vou voltar à minha decisão tomada naquela noite, tá? O que me foi apresentado foi a vítima e o acusado. Eu tinha as duas versões dela. E o que é importante, eu vou reafirmar aqui, repetir o que foi apresentado para mim. Primeiro, a vítima contando que estava sentada na calçada, o homem se aproximou, perguntou se ela tinha namorado, depois colocou as mãos na parte íntima dele, ele não tocou na vítima, ele colocou a mão na parte íntima dele para falar com ela e pediu um beijo. Isso que ele fez caracteriza até aqui o crime de importunação ofensiva ao pudor. Foi essa a leitura feita na época. Ela conta ainda que, diante daquela situação ridícula, ela se levantou, virou as costas, pediu licença, levantou, virou as costas e saiu. Aquele homem correu atrás dela e a agrediu. Palavras da vítima são de que ele não tentou roubar o beijo que havia pedido, ele não acariciou suas partes íntimas, ele a agrediu. Então, do que ela me contou, e depois a versão dele, que encaixa-se na versão dela, simplesmente negando que tivesse colocado a mão nas partes íntimas dele, essa leitura é do crime que foi capturado na noite, tá? Então, não, mesmo agora assistindo o vídeo, eu posso cogitar, talvez se não passasse um carro, ele iniciasse outros atos de conotação sexual após a agressão. Pode ser. Mas eu não tinha elementos e nem tenho elementos para fazer isso. A indignação minha com relação ao ataque que ela sofreu não me permite agir fora do que a lei me autoriza a fazer. Doutor Ricardo, tem informação de que esse moço não é primário. É verdade isso? Não tem essa informação, Madalena. As pesquisas não apontam nenhum antecedente. Ela levantou a ficha e disse que ele tem uma tentativa de homicídio contra um parente dele. Não foi verificado isso, não. Quer dizer, o que foi verificado é que ele não registrou antecedentes, Madalena. Tá certo. Bom, doutor Ricardo, eu tenho a minha opinião. Madalena. Tá, eu sinceramente, pelo que eu vi ali na imagem, pelos ferimentos da moça... Infelizmente, essa imagem não estava disponível no momento da decisão. Agora, os ferimentos da garota estavam, né? Estavam, exatamente por isso que ela foi submetida a exame pelo IML, exatamente por isso é que ele responde pelo crime de lesão corporal. O que me pareceu no momento, pela narrativa dela e pela narrativa dele, foi que ele a assediou, abordou, tá? E diante da negativa, ele ficou revoltado e foi lá e agrediu. Isso é o que me pareceu pelos relatos. A imagem é forte? Sim, a imagem é forte. Pode-se imaginar que ele fosse ter alguma outra atitude? Pode-se imaginar que ele fosse ter outra atitude, mas isso não me autoriza a tomar uma outra decisão. Agora, Madalena, vamos supor que a minha decisão não seja a mesma da Delegacia da Mulher, através das suas titulares. Existe a possibilidade, se ela tiver esse entendimento, de se instaurar inquérito para apurar esse crime, pedir a preventiva. Se não for a dela, se o entendimento da Delegacia da Mulher for o mesmo que o meu, ainda que agora elas tenham esse vídeo, que não tinha na hora. Se for o mesmo que o meu, isso é encaminhado para o Ministério Público,
que mais uma oportunidade é muita burocracia, pode ser avaliado. É isso que é muita burocracia, é muita, os fatos, Madalena, é muita eles proteção, apurados. É muita proteção para cafajeste. O senhor quer só falar, então obrigado, o senhor pode falar. Eu só estou tentando explicar para o senhor. Não estou dizendo, senhor. Os fatos são apurados de várias maneiras. Não, doutor Ricardo, mas eu já vi alguém delegado tem que apurar um fato. Alguém... Isso. Madalena, eu sou delegado há 25 anos, não sou um dos mais benevolentes com os crimes, principalmente crime sexual, tá? Muito pelo contrário. Agora, nesse fato em particular, diante da narrativa que eu tinha, não era possível enquadrar a situação numa tentativa de homicídio. Mas os ferimentos da garota são ferimentos marcantes, doutor. O sujeito Sim, nenhum ferimento. Não foi um ferimento de um empurrão, não. Jogou a moça no chão, ela tem esfolada no corpo inteiro. Ela tá... Isso não é... Sim, ela foi jogada. É o que mostra a imagem, é o que ela narrou, é o que ele narrou. Muito obrigado, doutor Ricardo. Então, essa é a visão do senhor, mas eu estou vendo aqui gente que sai do supermercado, roubou furtou um chocolate, vai para a cadeia. E um elemento desse no meio da rua, abordando mulheres, a minha visão, eu respeito a do senhor, mas estou dizendo a você que eu tenho visto, doutor, por isso que o meu comentário é bem vigoroso, porque eu tenho visto as interpretações, não é só do senhor, não, inclusive de juízes, tá certo? Conforme talvez o estado de espírito das pessoas. Eu não posso julgar se é correto ou não, mas a verdade é que conforme o estado de espírito. Agora, conforme o estado de espírito, tanto a polícia como a justiça encontra a possibilidade de tirar um elemento desse do meio da rua, conforme o estado de espírito. Tá certo? Porque o senhor encontraria, assim, se o senhor quisesse, o senhor encontraria, tá certo? Alguma coisa para poder colocar esse elemento no meio da cadeia. Tá certo? Porque é um elemento na rua que ataca outra pessoa, sabe? Ele não tem o direito de fazer nenhum tipo de proposta, nenhum tipo de... Não tem o direito de interceptar ninguém no meio da rua. É assim que a polícia tem que ver a situação. Porque senão não vamos continuar. Esse cara está no meio da rua hoje. Esse cara está solto. Existiu algum indício de que vítima e agressor se conheciam de alguma forma, doutor? Ou não houve nenhum indício disso? De fato, são dois estranhos que se encontraram na rua nessa situação? Os dois negam que se conhecessem. Os dois negam que se conhecessem. Porque eu acho que isso agrava a situação, né? Não, quer dizer, não tem a menor possibilidade de um conflito. Muito obrigado, eu agradeço muito, viu, pela sua... Porque transparência. Porque tem autoridade que... né, te coloca no pedestal. Madalena, só para concluir, quando o senhor disse que, às vezes, o senhor imagina que um delegado ele decida de acordo com o seu estado de espírito, eu acho que o grande perigo é que os operadores de direito, que os delegados de polícia, não cumpram a lei para satisfazer um sentimento pessoal, uma indignação, por exemplo. É garantia para o senhor, é garantia para qualquer pessoa que em nenhuma situação de ser acusado, o senhor vai ter o limite da lei e não do bel prazer do delegado. O senhor, como é que pode passar na cabeça de alguém que eu vi caracterizado uma tentativa de estupro e que eu não autuei o cara em flagrante? O trabalho que nós tivemos de todas as oitivas, todo mundo foi oitivo, foi elaborado um termo circunstanciado. Nós tivemos o trabalho durante a madrugada. Nós tínhamos acabado de esclarecer um crime de homicídio daquele plantão. Então, o estado de espírito não era o de liberar um autor de tentativa de estupro. De todas as formas, ouvindo os policiais, ouvindo a própria vítima, não era possível, não foi possível enquadrar aquela conduta na tentativa de estupro, a não ser que eu orientasse a vítima a mentir, o que ela não fez, que ela me disse a verdade. Ela falou, não, ele não me acariciou, quando ele me atacou para me agredir. Ele me agrediu. Agora, se depois ele iria fazer alguma coisa... Mas, doutor Fará, pera um pouquinho só. Uma pessoa que pede um beijo, tá certo? Põe as mãos na genitália, sai correndo atrás da moça, sabe? São muitas evidências, né, de que ele queria sexo com a moça. Que ele queria era abordá-la sexualmente. Doutor, então, ele abordou sexualmente. Essa foi a importunação ofensiva ao pudor. Esse é o crime inicial, Madalena. Na sequência, diante da negativa, ele se sentiu humilhado, sei lá o que passou na cabeça desse homem, e ele foi agredir a vítima. Isso é o fato que me foi relatado, é o fato que eu entendi que aconteceu. Tá certo. Tá certo. Doutor Ricardo fala muito. Tá certo. Eu vou acompanhar o desfecho desse caso, inclusive na justiça, para saber se o meu entendimento está tão fora
Estou falando juridicamente, Madalena. Eu não posso ir atrás do comentário das pessoas que estão fazendo na internet, que sequer leram o objeto e falar, mas ele passou a mão na menina, como é que... Ele não passou a mão na menina. Ele colocou a mão nas partes íntimas dele enquanto falava com ela. Mas não foi isso que ela disse aqui, foi? Opa. Espera um pouquinho só. Foi isso. Se o senhor não sabe o que a vítima diz, como é que o senhor pode fazer uma crítica com essa gravidade? Me desculpa, Madalena, mas as imagens e os ferimentos que ela sofreu... As imagens foram apresentadas. Então, eu poderia, pelos ferimentos dela, eu posso analisar, não foi uma lesão corporal, foi uma tentativa de homicídio. Aí é a minha visão. Porque eu digo assim, se um sujeito... É a minha jurídica, Madalena. Mas agora, doutor juiz, eu interpretei que um soco dado com tanta força que o elemento deu para criar mas ele podia matar uma pessoa, então pode dizer, é uma tentativa de homicídio. Quer dizer, é tudo uma questão de interpretação. Por isso que eu digo a você, conforme o estado de espírito da autoridade, é que sai Porque se quiser encontrar uma justificativa, encontra. Porque, doutor, seja sincero. Se fosse uma filha do senhor, uma mulher do senhor, atacada por esse elemento, do jeito que foi, e o senhor ouvisse a história, do jeito que a mulher contou, eu não sei se seria esse abrandamento de uma atitude. Eu, sinceramente, coloco em dúvida. Então, eu sei que o senhor coloca em dúvida porque o senhor não me conhece, mas a minha responsabilidade enquanto delegado é de cumprir a lei. Se eu deixar isso, eu deixo de ser delegado. Tá certo. Muito obrigado, doutor Ricardo. Eu agradeço a palavra do senhor. Nós vamos firme, porque esse é o trabalho que eu acho que tem que ser da imprensa. É falar o que ela pensa e ouvir as pessoas e dar a oportunidade dela falar. E esse é o papel da autoridade. Né? Com transparência, prestar esclarecimento à sociedade. A minha opinião está dada. É minha opinião. Não estou dizendo que ela é verdadeira, não estou dizendo a você que ela transpõe a indignação que nós estamos vendo com a violência que aí está. Tá certo? Então, porque não é justo você prender uma pessoa que pega um chocolate de uma... As nossas leis estão equivocadas. Pega um chocolate de um supermercado, muitas vezes por safadeza ou muitas vezes para matar a fome, né? E você deixa um elemento que ataca uma pessoa, faz uma proposta a uma mulher na rua, sabe? Então é uma questão de análise, é uma questão realmente de observar. Nós temos que impor um pouco mais de rigor a bandidos que estão aí pelas ruas. Não dá para entender que a intenção do rapaz fosse outra, senão um ataque sexual. Está confirmado. Ele só não conseguiu consumar, mas a intenção está dada e ele partiu para o fato. Eu também acho difícil, porque eu já vi, o Ari pode me corrigir se eu estiver enganado, eu já vi muito menos do que isso ser configurado como estupro e resultar em prisão. Eu já vi homem se masturbando em cima de árvore e sair preso. Não teve nem contato com a vítima, mas ele estava olhando para a moça e se masturbando. Foi preso. Já vi gente aqui no jornal, tô ficando maluco. Já vi gente encostar a mão no seio de uma mulher e ser preso. Então, quer dizer, se ele tivesse pegado nos seios dela, teria sido preso. Faltou pegar nos seios, então? Ele tomou esse cuidado de agredir, de jogar a moça no chão, agarrar pelo cabelo, mas não tocou no seio, então não dá estupro. Porque a situação favorecia isso, né? Estava na rua, ela estava sozinha, vulnerável, não conhecia o acusado. E aí ele vai e começa a fazer propostas para ela, passando a mão nas partes íntimas dele. Ele escapou de um linchamento. Tudo isso... Eu acho que não tinha gente suficiente lá. Ele escapou de um linchamento. Teve sorte o filho da mãe. E não incentivo isso não. Pelo contrário, vocês me conhecem, sabem que eu faço o discurso todo dia aqui pela justiça e não pela intolerância. Mas ele escapou de um linchamento. Então, porque se ele pega 2 ou 3 pais esquentados ali, ele tinha se dado mal. Tinham vários elementos que poderiam caracterizar a tentativa de estupro. A ação já está feita, né? Não tem como você voltar atrás, mas eu acho que ela pode ser revertida a partir do momento que uma outra autoridade policial, no caso a delegada da mulher, possa fazer até o pedido preventivo. Dessa exposição do caso. Então, eu acho que as autoridades... Mas também não fazer nada é ruim, né, Chico? Ou seja, você tem um elemento novo, que seriam essas imagens que foram colocadas aí desse exato momento, você percebe até na própria palavra do delegado. O delegado, se tivesse essas imagens antes, ele não teria tomado a decisão que tomou. Agora, a mulher tem sido agredida, né? A gente vê o relatório aqui, agredido por maridos, agredido por namorados, agora agredido até por estranho na rua. E me desculpe, doutor Fará, mas a visão, o senhor pode dizer que foi uma visão técnica, uma visão jurídica, sabe? Mas eu acho que nós temos que acabar. Essa história de... Eu, sinceramente, viu, Nancy, se eu fosse delegado de polícia, não pode encostar a mão em ninguém. Você pode até xingar, falar, tá certo? Vamos se dizer... na palavra que você pode voltar atrás, desculpa, mas um soco não dá para voltar atrás e pedir desculpa. Você pode matar uma pessoa.
Qualquer tipo de ataque físico tinha que ser tentativa de homicídio. Tem que mudar a lei. Ah, Madalena, mas ele estava emocionalmente abalado, ele deu um soco no meio da cara. Podia ter pego na fronte. Vai preso. É isso aí, tem que ser preso. Não pode atacar outra pessoa. Essa história de Maria da Penha, a partir do momento que se o cara xingar, se o cara falar, tudo bem. Isso pode passar como um descontrole emocional, então você vai, ele é processado, ele pede desculpa, dá para você voltar atrás. Agora, agressão não dá, porque você pode empurrar uma pessoa, ela bater a cabeça no chão e morrer. Então, a regra é não pôr a mão. Não pôr a mão, não toca na pessoa. Não encosta a mão. Tem que mudar nossas leis, não toque na pessoa, porque senão você vai pra cadeia. É por isso que nós temos, Madalena, tanto vagabundo em estádio de futebol, brigando, dando garrafada, dando paulado no outro. Ah, não, mas é que foi no momento, eu fui cercado, aí eu me defendi. E aí o cara passa, e o cara volta pro estádio e faz a mesma coisa. Encostou a mão no outro, não pode. Essa é a regra, essa é a brincadeira. Agora, viu, a nossa produção só pergunta pra mocinha, onde é que ela recebeu a informação de que o rapaz já tem uma ficha na polícia, inclusive com uma tentativa de homicídio? Se isso está registrado na polícia. Onde que ela levantou essa história? Porque foi isso que ela disse aqui, né? Ela disse agora, claramente. Só gostaria de... E eu fico curioso para saber, assim, de quem foi a ideia de buscar as imagens. Porque se foi na rua, eu imagino até que seja papel da polícia. Imediatamente, onde foi, deixa eu verificar se tem algum vizinho com câmera que a gente já resolve sujar. Porque acho que a polícia deveria ter na hora ido atrás dessas imagens. Nenhum vizinho ia negar como não negou para a moça. Quer dizer, a vítima depois tem que buscar provas para provar que ela foi vítima. Eu acho isso um absurdo. Inúmeros casos, inclusive, Madalena, a reportagem consegue, a gravação vocês têm, então manda para cá, sabe? Eu acho que a polícia tem que se empenhar um pouco mais.